FM Network. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, seu programa falando de Steelers para todo o Brasil e todo o mundo, contanto que você seja uma pessoa luso-hablante, né? Direto da FN Network, direto de Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts ou da sua passagem para Miami, do seu letreiro em neon. Estamos ao vivo aqui, estamos começando mais um programa, mais uma semana falando de Steelers fazendo um pré-jogo. Vamos falar aí de Sunday Night Football. Steelers volta para o seu segundo prime time na temporada. A gente já perdeu aquele Thursday Night Football para o Cleveland Browns. Vamos jogar em Miami Hard Rock Stadium contra o Dolphins. Um Dolphins embalado, de certa forma, não exatamente pelas vitórias, mas eles têm aquela moral de poder dizer que era um time que enquanto estava completo, tava ganhando bem, impressionando. Tua Tagovailoa, quarterback, tava muito bem no ranking de jardas da temporada, mas aí ele se machucou, ele entrou pro protocolo de concussão e foi tão séria a situação que o protocolo de concussão precisou mudar durante a temporada. Então, Tua Tagovailoa ficou algumas semanas fora por isso. Depois o Teddy Bridgewater precisou ficar fora também. E aí o Dolphins estava jogando com o Skylar Thompson, mas aí o Thompson machucou, precisaram colocar o Bridgewater, mas nada disso importa porque Tua tá de volta, está basicamente confirmado para esse jogo de domingo. Por outro lado, o Steelers tinha 3 jogadores no protocolo de concussão: cornerback Levi Wallace, o tight end Pat Freiermuth e principalmente o quarterback Kenny Pickett. Os 3 estão liberados para o jogo. A avaliação que estava em cima do Pickett, ela foi de uma gravidade, uma severidade tão baixa que ele já treinou a semana inteira como titular. Mike Tomlin já expressou 0 preocupações com ele desde o começo da semana de treinos, o que significa que ele realmente estava bem, sem apresentar nenhum sintoma e estava só aguardando a liberação médica. Mas concussão, você tem que ser realmente super seguro, porque a gente não sabe ainda os efeitos de longo prazo disso daí. Então, Kenny Pickett está de volta, não precisaremos ver Mitch Trubisky em campo, não teremos, como a gente lembrou nos últimos episódios, disputa de quarterbacks, dúvida na posição de quarterback. A QB Controversy, que a imprensa americana tanto curte, que tinha uma galera querendo que os Steelers gerasse uma dúvida, querendo que os Steelers fosse com Mitch Trubisky nesse domingo, por exemplo. David Carr, ex-quarterback, ex-primeira escolha geral, hoje analista na NFL.com, na NFL Network, queria que os Steelers fosse com o Trubisky pela experiência. O Chris Miller da CBS Sports Radio também disse que ficou curioso com o que Trubisky apresentou no domingo, gostaria de ver mais. Ben Roethlisberger, uma voz que conhece muito mais o ambiente, disse que Trubisky não devia ter nem a ilusão de que ele poderia tomar essa vaga de volta, porque a vaga era de Pickett, mesmo que ele jogue várias semanas mal em sequência, não é o que a gente espera, mas essa vaga é de Kenny Pickett. Mike Tomlin disse desde o começo que assim que Pickett tivesse liberado, ele seria reinstalado como quarterback titular, e assim vai ser. Kenny Pickett tem uma estatística super curiosa para esse jogo. Desde que ele começou no college football, toda semana que tem estreia de um filme cujo protagonista é Dwayne The Rock Johnson, ele ganha jogos. Assim foi quando saiu Red Notice, o Alerta Vermelho, Netflix. Assim foi quando saiu Jumanji 2. E assim temos outro filme estrelado por The Rock, começando a sua exibição nessa quinta-feira, nessa última quinta-feira, né? Adão Negro, filme da DC, estreou. E Kenny Pickett está confirmado como titular, né? Vamos ver se a escrita se mantém com esse Sunday Night Football em Miami. Jogo bem difícil, tá? Como eu disse, o time tá com aquela moral de time que só não tá ganhando porque o quarterback não tá disponível, fazendo jogo duro, mesmo com quarterback 2, quarterback 3, eles vão estar de volta. Eles têm, e a gente comenta bastante durante o programa, o fator de velocidade a favor deles, a ponto do Terry Austin, coordenador defensivo, brincar que precisaria colocar uma moto em campo para os defensive backs alcançarem os wide receivers. Então é o tipo de jogo que você não pode dar nenhuma chance dos caras estourarem, porque senão você vai tomar big play atrás de big play. Mike Tomlin também expressou a preocupação com as big plays, que o time realmente não pode dar essa oportunidade para Miami marcar. Você tem que manter os wide receivers dele sempre com gente atrás, então força eles até a jogada curta, não deixa a rota se desenvolver. Para isso você tem que ter um sistema de pressão muito bom, para isso você tem que conter bem as corridas, ou
força eles a correrem, porque você não tem como fazer uma corrida de longa distância, né? Uma corrida em profundidade, eu quero dizer. Você pode correr por várias jardas, mas você vai ter que começar lá atrás. Então, esse é o ponto central, assim. Se o Steelers não tomar esse tipo de big play, ele começa a ter uma chance nesse jogo. A gente espera que a defesa, com alguns jogadores já liberados de volta, né, possa começar a ter um desempenho um pouquinho melhor pro Injury Report. A gente falou desses 3 jogadores que já estão de volta, né? Kenny Pickett, Pat Frymouth e Levi Wallace. Aquilo Witherspoon estava machucado, ele é dúvida pro jogo, ainda vão aguardar aí um status de sábado, status pré-jogo. James Pierre, cornerback, teve um problema de joelho/quadril, ele teve participação limitada nos treinos da semana, então tá questionável. Steven Sims, wide receiver, posterior da coxa, pena, muita pena, foi o cara que tocou fogo no jogo, incendiou a partida a favor dos Steelers, tá fora do jogo, o que significa que Gunnar Olszewski deve voltar a ser retornador nesse jogo. Outros jogadores que preocuparam, Larry Ogunjobi, tá participação total no treino. Minka, que tava com problema de joelho, deve voltar tranquilamente. Cam Sutton, também posterior da coxa, deve estar disponível de novo. Então vários dos jogadores que foram desfalques na última semana estão de volta para a partida. Então isso é o que temos na semana 7, Sunday Night Football em Miami contra o Dolphins. Como todo prime time, tem transmissão da ESPN 2 e do Star Plus, tá? Então você tem essa oportunidade de acompanhar aí nos streamings. Tem também, claro, no NFL Game Pass, onde tem todos os jogos da NFL. Não deixem de acompanhar, este programa, que a gente entra ao vivo em twitch.tv/blackyellowbr assim que termina todas as partidas dos Steelers, e em podcast, nas principais casas do ramo, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, Apple Podcasts, e também na FN Network, tá? Não deixem de acompanhar por lá. A FN Network, inclusive, tem um recado muito sério para vocês que entra daqui a pouco. Vocês vão ficar na sequência com um recado da FN Network, com a visão do Léo sobre esse jogo e depois do meu papo com o Germano, que a gente tirou lá da nossa live. Vamos nessa pro programa. Um grande abraço. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Bom, vamos falar um pouquinho do jogo agora contra o Miami. É o tipo de jogo bem complexo pra gente jogar. É o primeiro jogo, se caso o Pickett joga, acredito que sim. Treinou ontem, treinou hoje. Tem boatos ainda saindo na imprensa, né, reports, que ele nem concussão teve. Ele saiu mais por causa do protocolo em si. Então é algo de ficar de olho, mas é uma estreia em prime time. A gente sabe que prime time é sempre mais complicado dos jogadores jovens renderem. Pressão um pouco maior. Contra um time que, apesar de estar 3-3, é um time muito redondinho, que deve ter a volta de Tua Tagovailoa. Então, com o QB titular, realmente fica difícil, ainda mais para segurar Tyreek Hill e Jalen Waddle. E a gente tem uma defesa ainda baleada, né? Ainda não está 100%. Acho que o grande ponto desse jogo pra gente conseguir vencer é conseguir parar essa dupla de recebedores, que são jogadores que conseguem gerar muitas jardas depois da recepção. Então, mesmo que a gente ceda a recepção, a gente tem que matar logo a jogada, matar rápido. Isso defensivamente, né? Ofensivamente é mais complexo. A nossa OL veio no jogo muito ruim, principalmente na defesa de passe, né? A proteção de passe. E vai pegar uma DL que maltrata. É uma DL que, apesar de não ter nenhum jogador perto do nível do TJ Watt ou algo do gênero, é uma DL muito, muito redondinha. Então tem o Ogba, tem Christian Wilkins, Melvin Ingram tá jogando muita bola. São jogadores que estão maltratando, estão atrapalhando o QB, não deixam ele pensar muito. E esse vai ser o ponto definitivo, o ponto diferencial, né? Então, se a gente conseguir melhorar essa defesa de jogo de passe
E se conseguir também melhorar a proteção do passe, o jogo terrestre entrar um pouco mais. Miami hoje é um time que cede bastante até o jogo terrestre, mais do que deveria. Então a gente vai precisar que isso funcione. E com isso funcionando, Miami teve um jogo só com mais de 100 jardas. Mais 100 jardas não, né? Mais de 90 jardas terrestres cedidas. É algo que vai ser muito importante pra gente conseguir capitalizar. Então se a gente conseguir melhorar tanto a marcação no jogo aéreo deles, na parte da defesa, e no ataque conseguir evitar ceder pressão, evitar ceder sacks. O jogo terrestre é muito importante. Miami tem dos 6 jogos. Miami em 3 cedeu mais de 115 jardas. Então a gente precisa bastante que o jogo terrestre atue. O jogo terrestre atuando facilita pro jogo aéreo entrar. A gente tem recebedores bons, tem recebedores que geram espaço. A secundária de Miami não tem jogado tão bem quanto tem de potencial. Então vai ser fundamental a gente conseguir deixar o ataque deles fora de campo, trabalhar. E, cara, vai depender muito de como o Matt Canada vai trabalhar o ataque. Se a gente trabalhar um ataque da mesma maneira que a gente trabalhou no final do jogo contra o Bucks, com o Trubisky titular, vai ser difícil parar a gente. E é nisso que a gente tem que focar. Here we go. Então é isso, Germano. A gente fez o nosso recap da semana, a gente trouxe as nossas impressões pós-jogo, repercussões da semana da mídia dos Steelers. E a gente vai passar para o segundo bloco, o segundo momento aqui desse programa. Vamos falar de Sunday Night Football, Steelers e Dolphins. O que é que você já viu do Dolphins até aqui? O que é que você sabe da estrutura deles que te preocupa para esse jogo de domingo? Cara, uma defesa muito agressiva. A defesa do Dolphins, ela realmente é bastante agressiva. Eles costumam ir com muita força atrás do quarterback adversário, mas eu diria que o principal, o que mais me preocupa na defesa deles não é nem isso, são os turnovers. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com turnover, porque turnover perde o jogo. Se for o Trubisky ou se for o Kenny Pickett, eles vão ter que ter muito cuidado, porque eu acho que esse aí pode ser realmente o diferencial da partida. E em relação ao ataque, não tem como ser diferente. Eu já estou com pesadelos de pensar no Tyreek Hill contra a nossa secundária, porque, cara, se nós formos queimados pelo Reinaldo da NFL contra o Bills, cara, o Tyreek Hill vai fazer uma desgraça naquela defesa. Ainda mais ele com o Jalen Waddle, né, que era de Alabama, que também é um velocista nato. Então, bola longa ali vai ser preocupante. Tá? Enfim, meus destaques são esses. Nesse ponto, mas me destacou que a obrigação do Steelers seria parar essas jogadas verticais, impedir que o Dolphins consiga avançar em grandes quantidades em direção ao fundo do campo. Tua Tagovailoa deve estar de volta ao time e isso beneficia os caras, porque é loucura. Tua estava indo super bem, ele era um dos líderes de jardas passadas na NFL. Aí ele teve a concussão, precisou sair, entrou Teddy Bridgewater. Péssimo entendimento entre ele e os recebedores. Esse jogo de domingo, então, claro que Bridgewater tá baleado ainda, mas foi um terror. Ele não conseguia se entender com os caras. Foi assim, inclusive, que o Dolphins perdeu o jogo pro Vikings. Skylar Thompson, o terceiro, tava aquele quarterback sem pressão. Tava jogando, tava distribuindo, tava passando, tava mandando ver, bicho. O calouro, inclusive, tava jogando. Então a nossa grande preocupação deve ser com Tua, e os caras realmente são muito verticais. Qualquer espaço. Tem uma jogada deles contra o Vikings, eu vi o condensado antes da gente começar a gravar aqui, que Jalen Waddle tá do lado esquerdo do ataque, sai o snap, ele corta, atravessa o campo inteiro, recebe a bola do lado direito, uma zona quase horizontal assim, e ele tá livraço, porque não tinha o acompanhamento de recebedores, e os Steelers Danilo, toma forte. Imagine, sério, é até difícil dizer isso, mas imagine o Aquilo Witherspoon com aquela velocidade de freio de mão puxado que ele tem contra um Jalen Waddle, contra um Tyreek Hill. Não existe, cara, não existe. A gente simplesmente, infelizmente, nós não temos o pessoal para marcar essa jogada. Quer dizer que a gente vai levar uma bomba de 50 jardas todo lance. Não, a gente vai ter que ter um esquema defensivo muito bem montado, com muita cobertura dos safeties, com safety recuado e tudo mais, porque se não for assim, meu amigo, vai ser uma festa. Se o Tua conseguir acertar os passes, esqueça. Sério, olha, vai ser um verdadeiro crime se a gente colocar o Aquilo Witherspoon, se ele tiver disponível pro jogo, para marcar o Tyreek Hill. Não existe. Isso aí é a mesma coisa que a gente botar o Spillane para marcar o Tyreek Hill. Não existe. Não tem como. Eu tenho certeza absoluta, Danilo, que isso vai acontecer. Tanto o Witherspoon como o Spillane em terceira descida.
A perspectiva de tomar desses caras é muito grande, fora que é um ataque inteiro com muita velocidade. Se você não tá com muita atenção no Tyreek Hill, ou se você tá com muita atenção no Tyreek Hill, o Jalen Waddle vai aparecer livre, e é outro cara que tem muita velocidade. Você consegue, por algum acaso, conter os dois. Provavelmente você vai deixar as rotas do meio livre. E aí Mike Gesicki tá muito forte em recepção. Se por um acaso você tá muito bem protegido ali pro jogo contra o passe, o Raheem Mostert é um desses running backs de muita velocidade, e ele ataca, e ele é um dos queridinhos do técnico deles. Mike McDaniel trouxe o cara de São Francisco pra lá, pra Miami, né? Ele tipo quebra também. Eles têm essas formações criativas, usa muito fullback. Alec Ingold é um dos bons fullbacks da liga nessas formações de ataque para receber passe mesmo. Tem muito alvo forte vindo de vários lados, então o ataque deles é uma preocupação séria, não à toa. Mike Tomlin ressaltou na entrevista dele que eles têm que ficar de olho. Você falou de a defesa super agressiva. Tem um momento neles no jogo que tem acho que 8 caras na DL, todos alinhados aqui. É aquele tipo de lance para você confundir o quarterback, né? Porque é muito difícil você mandar 8 caras atrás do quarterback. Ainda mais quando eles estavam enfrentando o Justin Jefferson e Adam Thielen. Quem desses caras vem? Quem desses caras volta pra cobertura? Como é que você dribla isso aí? Como é que você arma um esquema de cobertura pra pegar isso? Aquelas coberturas de Najee falhando e perceber blitz não pode rolar nesse domingo. Senão a gente vai tomar seriamente. Lembra os belíssimos tempos do Dick LeBeau aqui em Pittsburgh, né? Que a gente dropava muitos jogadores de linha defensiva em zona, que era realmente uma situação que a liga não era acostumada, e isso dava muito certo de vez em quando, e é justamente isso. Cara, e ainda mais se for o Kenny Pickett, imagina, o cara quarterback calouro, vendo 8 jogadores basicamente na linha de scrimmage pra ir atrás de você. E você com os 5 caras da linha, ter running back ali pra tentar dar um apoio e só. E aí? 8 contra 6, o que é que tu vai fazer? Tu vai ter 1 segundo ou até menos que isso pra se livrar da bola. Cara, é muito complicado. Não bastasse isso, os jogadores deles estão com moral, né? Melvin Ingram tá com moral, já foi jogador do mês da AFC. Você tem Jalen Phillips, tá com moral, teve sack nesse último jogo. Emmanuel Ogbah continua sua carreira indo bem. O Christian Wilkins teve sack nesse jogo domingo. Então, uma série de jogadores que você vai colocando o Rickon Davis, um ali do lado do outro, de nome que é um investimento de anos que Miami vem fazendo para melhorar esse time no setor. Então, tem que tomar muito cuidado. E a secundária deles também tem muitos nomes de potência, né? Javon Holland, safety, segunda lista, é muito bom. Xavier Howard. Ótimo jogador. Xavier Howard é muito bom. O Steelers queria Xavier Howard na época do draft, se a memória não falha, ou a gente queria que o Steelers tivesse draftado. Esse aí eu não lembro não, sendo muito sincero. Então tem muito jogador bom. A defesa dos caras preocupa bastante, tanto no front seven quanto na secundária. Eles conseguiram parar muito bem Dalvin Cook, que é um running back dos melhores da liga. Só deixaram estourar para uma corrida muito longa, porque já estava no finalzinho do jogo, a concentração defesa já estava abalada pra fora, a defesa cansada e tal, mas os Steelers vai ter que ter muita paciência para arrumar espaço. E do lado de ataque, a gente falou dos wide receivers deles que tem muita velocidade, a gente falou de variedade até com running backs e tal. A linha ofensiva dos caras trabalha muito bem para corrida. A quantidade de buraco que eles abriram de espaço para Monster, principalmente correndo, e Chase Edmonds, foi uma enormidade, cara. O Dolphins tem muito setor que preocupa. Sabe o que tá aparecendo, Danilo? Que esse vai ser mais um jogo que o que vai definir como a partida vai ocorrer pra gente é justamente a nossa taxa de sucesso rushando, né, o quarterback, como se fala, com apenas 4 jogadores. Porque eu imagino que isso também vai acontecer muito contra Miami, porque se a gente usar blitz, se a gente for muito pra blitz nesse jogo, é aquela coisa, é o cobertor curto. A secundária talvez não aguente tanto. Então, a gente vai precisar, muito provavelmente, fazer um esquema parecido que a gente fez contra a Tampa Bay e ter sucesso atrapalhando o quarterback, atrapalhando o pocket com apenas 4 jogadores, ou no máximo 5. Mais que isso é você dar muita liberdade para esse ataque extremamente rápido de Miami nos queimar em rotas longas. Isso. O Steelers vai ter que ter muito cuidado com toda essa galera, e até tem um outro fator que eu acabei de perceber vendo o depth chart de Miami. O retornador de punts dele
titular é Tyreek Hill. Então, até em punch, você precisa tomar extremo cuidado, a cobertura tem que estar afiadíssima, tem feito um bom papel, né? Nossos gunners são Snell e Miles Boykin. Eles têm feito um bom papel, estão chegando com frequência. James Pierre também é um dos caras fortes de cobertura. Se ele não for muito usado em defesa, ele vai precisar aparecer bastante lá. Então, nem nessa hora o Steelers pode vacilar. Por último, um fator que felizmente Miami não vai ter a seu favor é o calor extremo do Red Rock Stadium. É um 12º jogador que eles têm usado desde que terminaram a reforma do estádio, que é assim, Miami em casa sempre joga de branco, força o adversário a jogar com uma cor escura, porque a NFL não deixa ser só colorido, tem que ser escuro para dar muito contraste para quem tem problema visual e tal. Colocaram um termômetro na sideline do Vikings esse final de semana e na do Dolphins. Em Fahrenheit dava uma diferença de uns 30 graus, sensação térmica. Bizarro, porque o sol de Miami no jogo, no horário de 1 da tarde, o horário da Costa Leste, é punk. Então esse é um fator que eles não vão ter, porque o jogo é à noite, Sunday Night Football. Agora que eu percebi, Danilo, que eu vi essa foto da diferença da temperatura, eu não tinha percebido, assim, eu não tinha entendido por quê. Eu pensei, sei lá, talvez a sideline de Miami tenha mais ventiladores, enfim, mas agora que você falou que eu me liguei, é justamente a questão das cores, né? Impressionante. E eles ficam na... A arquitetura do estádio é que uma sideline fica no sol e a outra fica na sombra. Miami tá sempre à sombra e os caras estão sempre no sol. E você não pode botar um toldo, por exemplo, pra cobrir a sideline. Entendi. Então eles usam umas muito bem bolado, muito bem bolado. É tipo o estádio dos aflitos. O cara vai bater o escanteio e leva um pedala Robinho da torcida. Basicamente isso. É tipo, essa é a vantagem de ter um estádio um estádio projetado pra dificultar a vida do adversário, vamos dizer assim. Isso foi super projetado pra favorecer o Dolphins, né? E pra quem curte outros esportes, o estádio do Miami, Hard Rock Stadium, o US Open, o Miami Open, aliás, é jogado lá dentro, e o GP de Miami de Fórmula 1 é ao redor do estádio. Se você prestar bem atenção, dá pra ver o campo, dependendo do ângulo que as câmeras estão. Então vai ser mais um jogo difícil. Se o Steelers estiver naquela letargia, ele não estiver bem afiado, pode tranquilamente tomar forte, assim, bem forte. É contar que os caras não estejam super afiados pra esse jogo. Então, Jamano, suas considerações finais pra gente fechar este nosso programa? Danilo, a título de considerações finais, fica aí a dúvida para quem vai ser nosso quarterback titular. Se tivesse que dizer hoje, terça-feira, dia 18 de outubro, eu diria que muito provavelmente teremos o Mitchell Trubisky como quarterback titular, porque, como você falou no início do programa, eu acho que está tudo indicando para que o Pickett não seja liberado para jogar, ou melhor, não seja liberado a tempo para jogar, por existir essa nova questão da concussão na NFL, desse protocolo, por ser principalmente contra Miami, que já enfrentou isso durante 2 semanas seguidas, ou seja, foram em teoria, entre aspas, prejudicados por conta disso. Então, assim, eu acho que realmente a liga deve querer segurar o Kenny Pickett por conta disso tudo. Então, fica aí essa dúvida sobre quem vai jogar, porque, assim, tudo bem que o Trubisky teve bons drives nesse último jogo, que conseguiu o drive da vitória, que conseguiu um touchdown pro Chase Claypool, mas assim, a gente sabe que a diferença do Trubisky pro Kenny Pickett é feito da água pro vinho. É muito grande. Realmente uma diferença muito grande. Então, assim, se o Kenny Pickett não estiver disponível para jogar, a nossa chance de vitória cai drasticamente. Então, vamos esperar, vamos torcer para que o Kenny Pickett fique liberado aí para esse jogo, que vai ser legal. Vai ser o primeiro Sunday. Se for o caso, vai ser o primeiro Sunday Night dele. Eu tô, se for o caso, ansioso para ver isso. É isso. Acho que quando a NFL divulgou, eles já sabiam, mas quando eles prepararam o calendário, certamente não, que Kenny Pickett estaria com os Steelers, né, que os Steelers teriam um quarterback calouro disponível, mas tá aí, essa é um grande ponto. Então fica aí o recado: Steelers em Dolphins, em Miami, para jogar contra o Dolphins, Sunday Night Football, transmissão brasileira de ESPN2, de Star Plus e de NFL Game Pass. NFL Game Pass tem todos os jogos, né, claro que ele vai ter esse. Transmissão americana é da NBC, as imagens geradas são da NBC, é a equipe do Mike Tirico e do Chris Collinsworth como narrador e comentarista. O show do intervalo com Maria Taylor, com Tony Dungy e aquele técnico, o Palminha, que era do Cowboys. Jason Garrett.
É ele que tá substituindo o Drew Brees, que já pediu demissão lá da NBC. E aí, Sunday Night Football é gostoso de assistir. Assistam o jogo, voltem aqui na Twitch pra gente conversar depois que ele acabar, porque a gente entra com as nossas primeiras impressões. Esperamos que com uma vitória. E vamos fechando este programa por aqui, seu Germano. Grande abraço pra você, grande abraço pra toda a nossa audiência. Até a próxima. Pittsburgh's gone to the Super Bowl. Here we go. Hey, it is Ryan Seacrest. There's something so thrilling about playing Chumba Casino. Maybe it's the simple reminder that with a little luck, anything is possible. ChumbaCasino.com has hundreds of social casino-style games to choose from with new game releases each week. Play for free anytime, anywhere for your chance to redeem some serious prizes. Join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply.